Ele é descrito brevemente nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, com uma força sobre-humana aparente. Ele se chama Sangar. Ele foi capaz de enfrentar 600 homens sozinho e derrotar todos eles. Geralmente ele é considerado como sendo um dos juízes de Israel, uma espécie de chefe tribal antigo. Mas será que realmente ele foi um chefe, um juiz do povo de Israel justo e seguiu ao Deus Todo-Poderoso? Nesse vídeo eu quero falar a respeito da história e da origem não contada de Sangar, o filho de Anat. Sangar, filho de Anat, em hebraico Shamgar ben Anat, é o nome de um personagem descrito no livro dos Juízes, e o seu nome ocorre apenas 2 vezes nas Sagradas Escrituras, mais precisamente no Antigo Testamento, no livro dos Juízes apenas. O primeiro relato vai dizer que Sangar ele foi identificado como sendo um homem que repeliu as incursões dos filisteus nas regiões israelitas e massacrou 600 invasores com uma aguilhada de bois em Juízes capítulo 3, verso 31. A segunda menção a ele, a Sangar, está também no livro de Juízes, só que dessa vez no capítulo 5, no verso 6. Essa outra menção, ela está no Cântico de Débora, onde Sangar é descrito como tendo sido um dos governantes ou chefes anteriores dos israelitas, em cujos dias as estradas foram abandonadas, como os viajantes tomando caminhos sinuosos e a vida na aldeia entrando em um grande colapso. Ao contrário das descrições dos juízes bíblicos anteriores, a primeira referência a Sangar não tem nenhuma introdução, conclusão ou referência à duração de seu governo ou reinado, por assim dizer, como sendo ali uma espécie de chefe, um shofetim. Os shofetim eram os juízes, o shofet era um juiz. Não é nos dito que ele julgou a Israel, e o texto subsequente segue diretamente da narrativa anterior. Em vários manuscritos antigos, esta referência a Sangar ocorre após os relatos de Sansão, ao invés ali de imediatamente após o relato do juiz Ehud, de uma forma que é mais consistente narrativamente. Alguns estudiosos acreditam que esta última posição é a mais provável que seja o local original da passagem. Geralmente, muitas pessoas fazem um comparativo do ato deste Sangar ser muito semelhante ao de Sansão, descrito também no livro de Juízes, por conta de sua força supostamente sobre-humana, assim como a força de Sansão, por ter enfrentado 600 homens e ter os derrotado. Além de Sansão, também é muito semelhante a Shammah, filho de Ag, que é mencionado no apêndice dos livros de Samuel como sendo um dos 3, um grupo distinto de guerreiros associados ao rei Davi. Muitos estudiosos não têm certeza se o mesmo indivíduo foi originalmente mencionado e se a passagem no livro dos Juízes foi posteriormente removida para seu local atual, ou se cada uma das 2 figuras eram heróis diferentes. Os estudiosos também acreditam que o nome do indivíduo pode ter sido originalmente Shammah ou Samá e foi corrompido sob a influência de Shamgar no Cântico de Débora. A menção descrita no Cântico de Débora a respeito de Sangar nos mostra um período muito baixo da sociedade israelita. A enciclopédia judaica suspeita que ele tenha sido um opressor estrangeiro dos israelitas, ao invés de um governante israelita, pela forma de seu nome. Acredita-se que Sangar pode ter sido, na verdade, um homem de origem hitita, por conta de seu nome. Um nome muito semelhante ocorre com Sangara, um rei hitita de Carquemes. Os estudiosos mais recentes sustentam agora que o nome Sangar é na verdade de origem urita e pode muito bem ser Semig-Ari. Sobre a etimologia e o significado de seu nome e também a sua origem,
Muitas pessoas colocam o nome Sangar simplesmente significando em hebraico aquele que foge, mas na verdade esse é um significado inexistente, um significado colocado, onde na verdade o nome nem de origem fenícia hebraica não pertence à origem hebraica ou fenícia, mas na verdade à origem urita. Sangar, portanto, teria o significado de Shimik deu ou Shimik entregou, que é uma divindade antiga urita. Geralmente, quando nós lemos o livro dos Juízes, nós vemos nomes como Débora, Gideão e Sansão, que foram juízes de Israel sobre os quais nós ouvimos falar muito. O registro de seus feitos abrange vários capítulos. Nos longos corredores das escrituras sagradas, suas façanhas são exibidas até mesmo em tapeçarias extensas que abrangem muitos metros. Mas escondido em um canto escuro, por assim dizer, o pobre Sangar recebe apenas um selo postal, um único verso, ou na verdade 2 versos. O verso de Juízes capítulo 3, o verso 31, talvez seja o verso mais intrigante a respeito de Sangar, e é-nos dito o seguinte: depois de Eud veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, ele também livrou a Israel. Essa passagem basicamente é isso e não é muito grande. Nós geralmente tendemos a pular direto quando lemos o livro, mas quando damos um certo zoom neste selo postal, nós descobrimos uma imagem completamente não convencional. Há bastante coisa nela que nós precisamos analisar e vale a pena gastar o nosso tempo observando cada milímetro quadrado desta passagem a respeito desse personagem misterioso que supostamente tinha uma força sobre-humana. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que os fatos ocorridos da existência e da história de Sangar ocorrem depois do juiz Eud. Embora o livro dos Juízes contenha poesia e também hipérbole e uma inclinação teológica, mas também ele possui muito, mas muito relato histórico, o exemplo mais celebrado de um texto em Juízes que faz essa referência histórica é o Cântico de Débora, que é amplamente reconhecido como uma das primeiras seções das Escrituras, um exemplo de uma composição da poesia javista primitiva datada por alguns em 1100 a.C. Ou seja, o livro de Juízes não é apenas um livro de poesia ou hipérbole ou inclinação teológica, mas também um livro histórico do povo de Israel. Quando nós lemos a canção de Débora, que está descrita em Juízes, no capítulo 5, no verso 6, ela diz o seguinte: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes seguiam pelos caminhos secundários. Aqui basicamente está nos mostrando a tradição de um Sangar, filho de Anate, que remonta a um longo caminho, um caminho muito longo, próximo ao início da história israelita nas terras altas cananeias. Se o Cântico de Débora foi composto por volta de 1100 a.C., então tudo o que ele menciona deve ser anterior a ele, incluindo o próprio Sangar. Mas e o nome dele? O nome de Sangar, se você pesquisar na Bíblia hebraica, você não vai encontrar ninguém chamando outra pessoa de Xangar ou Sangar. Você não encontra, é só no livro de Juízes. Se ele fosse um nome hebraico fenício, provavelmente nós o veríamos usando ele mais algumas vezes em outros textos bíblicos, em outros livros bíblicos, mas nós não vemos isso, nós não encontramos isso. Isso acontece porque Sangar não é um nome de origem semita, não é um nome nem hebraico, isto é, fenício, e nem aramaico, mas é muito mais provável que seja um nome urita, como eu disse anteriormente. Nós sabemos que perto do fim da Idade do Bronze Médio, por volta de 1550 a.C., alguns anos antes da colonização israelita em Canaã, houve um influxo de uritas em Canaã, explicando como nomes como Sangar chegaram até aquela área. Nós sabemos que os uritas ou oreus, nós sabíamos que eles viviam também nos montes de Seir, no que hoje é o sul da Jordânia. Ou seja, com base em seu nome nós podemos dizer que aparentemente Sangar não era um israelita, aparentemente não era um israelita puro.
por assim dizer, mas nós sabemos que pelo seu nome ele não era um israelita. Mas será que é só por conta de seu nome? Além de Sangar, ele também era chamado de Sangar, filho de Anat. Embora Sangar não seja um nome semítico, Anat definitivamente é um nome de origem camito-semítica. Anat é o nome de uma deusa guerreira adolescente no panteão cananeu antigo. Ao contrário de outros deuses cananeus como Baal e Aserá, não encontramos Anat mencionada muito na Bíblia hebraico-aramaica, apenas como nós podemos ver em alguns lugares bíblicos, como Beit Anat, descrito e mencionado em Josué 19:38 e Juízes 1:33. Graças aos textos extrabíblicos, nós sabemos que Anat foi escolhida para ser a deusa matrona dos bandos guerreiros em Canaã, como descobertos em 1954 e 1980 pontas de flechas datadas de 1100 a 1050 a.C. da área de Belém vieram à tona. Curiosamente, em uma dessas flechas está a seguinte inscrição: Abd-Labi bin Anat. Ou seja, o que temos aqui? Alguém filho de Anat. Essa descoberta lançou uma luz significativa sobre o texto de Juízes 3:31, em vez de imaginar Anat como sendo o nome de uma mãe de Sangar ou até mesmo de um pai, o que também existe essa possibilidade. Agora nós podemos estar bem confiantes de que Sangar, o guerreiro creditado por matar muitos filisteus, era um membro cananeu de uma gangue de guerreiros cananeus que vagava pelas terras altas administrando justiça como uma espécie de figura, como Conan o Bárbaro. Mas será que Sangar definitivamente não era um israelita? A verdade a respeito disso é que muitas pessoas esquecem do fator miscigenação, algo que o livro de Juízes, no capítulo 3, vai falar de imediato. Por conta da desobediência a Deus e as tradições semíticas de se casar entre semitas, isto é, pessoas de mesma tribo, pessoas do mesmo povo, os israelitas acabaram se miscigenando grandemente com vários povos de Canaã, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e também os jebuseus. Isso está descrito claramente em Juízes, no capítulo 3, no verso de número 5. Por conta dessa miscigenação, nós podemos declarar aqui que Sangar, na verdade, era um homem aí de origem mista, isto é, poderia ter origem israelita, origem urita e também origem cananeia. Lembremos que no Cântico de Débora, ela vai dizer que naquele tempo, no tempo de Sangar, o povo israelita vivia, digamos assim, em período baixo ali de sua existência, onde basicamente se misturaram, adquiriram cultos pagãos e coisas relacionadas do mesmo tipo. Mesmo assim, o próprio Sangar ganhou aí o merecimento de estar nas Escrituras Sagradas, no livro de Juízes. É provável que ele era servo do Deus Todo-Poderoso, mas tinha um nome paganizado. É muito comum nós vermos em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, pessoas com nomes paganizados de outros deuses, mas que serviam ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não podemos afirmar que ele não servia o Deus de Israel, mas isso é uma possibilidade. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço a todos os inscritos do canal Mistérios de Elohim. Em breve, mais vídeos estarão saindo. Façam seus pedidos nos comentários e também no Instagram, na minha página oficial.